Então, a determinação de vazão é o primeiro passo, né, para o dimensionamento da rede coletora. E essa determinação da vazão, a gente tanto vai fazer para o início de plano, né, ou seja, para o ano zero ali do nosso projeto, assim como para o final de plano, após esse horizonte de projeto de 20 a 25 anos normalmente. E para isso, a gente contabiliza, no caso de um dado trecho coletor, a gente contabiliza o que nós chamamos de vazão doméstica, a gente contabiliza o que chamamos de vazão de infiltração e contabilizamos o que chamamos de vazão pontual. Então, essa vazão doméstica é aquela proveniente ali das edificações, das casas, dos edifícios, etc., né? Essa vazão de infiltração é aquela advinda da infiltração das águas pluviais ou subterrâneas na rede coletora de esgoto. Essa infiltração das águas pluviais são aquelas que acabam adentrando por meio das tampas ali dos órgãos acessórios, né? Não são vazões de telhado, já que o dimensionamento, na maior parte, é do tipo separador absoluto. E essa vazão pontual é uma vazão advinda ali da entrada de uma contribuição de água residuária, de esgoto, em uma parte ali do trecho coletor. A gente separa em início e final de plano, porque para alguns parâmetros do dimensionamento, como tensão trativa, a pior situação é exatamente no início de plano, como vamos ver. E no final de plano, a pior situação é na verificação, né, da velocidade crítica, que também iremos apresentar mais para frente o conceito dela. Falamos também, né, que o dimensionamento ele é feito assumindo-se, né, um regime hidráulico de conduto livre, em que, para isso, eu tenho uma determinada lâmina de esgoto ocupando ali o diâmetro do tubo coletor. Quando é conduto forçado, todo esse diâmetro aqui é preenchido com o fluido, mas para conduto livre, somente uma parte é ocupada com o esgoto. E a gente vai ver que, dependendo ali do tipo de situação, assim como do tipo de tubulação que a gente está fazendo o dimensionamento, se é coletor secundário, tronco, interceptor, etc., a norma, ela define determinados critérios, ou para essa relação entre o Y, que é a lâmina de esgoto, e o diâmetro, né? Relação Y sobre D, abaixo de 0,5. Em algumas situações, esse Y sobre D tem que ser abaixo de 2/3, ou 0,67, e em algumas situações, esse Y sobre D tem que ser até ou abaixo, né, de 0,75. Em outras palavras, 3/4 dessa altura aqui sendo preenchida, máxima, né, sendo preenchida com a lâmina de esgoto, tá? Isso diz respeito a um conjunto de fatores de velocidade, de circulação de gases, etc., como a gente vai ver mais para frente aqui na disciplina. Portanto, essa vazão de início de plano, ela é o meu parâmetro K2, né, que é relativo à hora de maior consumo, né, multiplicado por essa vazão doméstica de início de plano, mais a vazão de infiltração de início de plano e essa vazão pontual de início de plano. E a vazão de final de plano em um determinado trecho é o K1 vezes o K2, que multiplica a vazão ali doméstica total, né, de final de plano, mais a vazão de infiltração ali de final de plano e a vazão pontual ali de final de plano. Em que essa minha vazão doméstica será igual à população, quer de início de plano, quer de final de plano, o consumo per capita de água, né, que normalmente é o mesmo de início e de final de plano, mas em algumas situações
se a companhia de saneamento, por exemplo, prevê metas de diminuição do consumo de água, muitas vezes a gente pode ter um CPC efetivo, né? Consumo per capita efetivo de água de início de plano maior do que aquele utilizado em final de plano. O coeficiente de retorno, que é um número adimensional, que também vimos que na ausência de dados reais utilizar 0,8, e se a gente tem aqui habitante, esse aqui litro por habitante dia, eu vou cancelar habitante com habitante, ou seja, eu vou ter litro por dia, esse aqui é adimensional, e quando eu divido por 86.400, eu terei essa vazão doméstica em litros por segundo. E essa vazão de infiltração, ela vai ser o produto da vazão, né, ou da taxa de infiltração específica, que como vamos ver, né, e já vimos na realidade, né, ela vai ser expressa em litros por segundo, ou por metro, ou por quilômetro de rede, que eu vou multiplicar pelo somatório ali dos comprimentos dos trechos do meu sistema de esgotamento lançado, sanitário que foi lançado. E eu faço isso, né, também contabilizando eventualmente uma determinada vazão pontual de início ou de final de plano. A vazão QF, como já vimos, né, vai pegar essa vazão doméstica de final de plano, vou multiplicar pelos coeficientes K1 e K2 e vou somar com esses outros, né, dados aqui de vazão de infiltração e vazão pontual, ambos relativos ao final de plano. Então, o projeto, ele parte do pressuposto, inicialmente, do cálculo de uma taxa ou de um coeficiente de contribuição linear, né? Esse coeficiente de contribuição linear, o que é que vai ser? Vai ser a minha vazão ali de início de plano. Observem que nesse cálculo do coeficiente de contribuição linear não entra a minha vazão pontual. Por quê? Porque aqui eu estou tratando de toda a vazão ali na minha bacia de esgotamento. Que eu vou pegar essa vazão total de início e de final de plano, já visto que eu estou contabilizando a população total, né, de início e de final de plano. Vou pegar essa vazão doméstica total, né, de início e de final de plano, vou somar com a minha vazão de infiltração, também total, e vou dividir pelo L, que é exatamente o somatório dos trechos ali da minha bacia de esgotamento sanitário. Então, esse aqui vai estar em litro por segundo, esse aqui vai estar em litro por segundo. Por quê? Porque esse meu QI, ele vai ser o produto de uma taxa de infiltração específica, que é uma taxa de infiltração específica, multiplicado aqui pelo somatório de L. Essa minha taxa vai estar em litros por segundo por quilômetro, né? Ou por metro. E esse meu somatório de L vai estar em quilômetro ou metro. Nesse caso aqui, cancelo esse com esse. Portanto, eu vou ter litro por segundo dessa parcela, litro por segundo dessa parcela, e esse L aqui, somatório de L, que normalmente vai estar em metro. Portanto, eu vou ter o meu coeficiente de contribuição linear em litro por segundo por metro. Da mesma forma, eu vou ter o meu CL de final de plano, que vai ser igual à minha parcela aqui de final de plano, retirando-se também a minha vazão pontual e dividindo pelo somatório de L, ou somatório dos trechos, né? Aqui, que eu vou contabilizar após o lançamento da rede ali no meu sistema de esgotamento sanitário. Por exemplo, né? Se a gente tivesse uma rede como essa aqui, olha, o que é que a gente observa? A gente observa que cada PV de montante é unido a um PV de jusante, e esse PV de montante de jusante é compreendido um trecho. Nesse caso aqui, o trecho 1, 2. Ó. Esse trecho ele tem um determinado comprimento. Então,
o que é que eu vou ter? Vou ter os vários trechos individuais e eu vou ter um somatório de todos os trechos, que é o somatório da minha rede de esgotamento sanitário. Esse somatório aqui, nesse caso aqui, está dando 1.170 metros. Portanto, o que eu vou estar utilizando aqui é exatamente esse somatório de todos esses meus trechos. Então, o CLI e o CLF vão me permitir determinar a vazão em cada um desses trechos, multiplicando o meu CLI ou CLF pelo comprimento aqui de cada trecho. Portanto, eu vou ter ali, para cada trecho, uma vazão de início de plano e uma vazão de final de plano, calculada. E a partir desses números, eu vou definir uma vazão de projeto, conforme vamos ver mais para frente. Em algumas situações, esse meu projeto ele está sendo calculado com base não em um coeficiente de contribuição linear, mas um coeficiente de contribuição por área. Devo dizer que nos projetos que eu tenho acompanhado, a maior parte, e nos softwares também, de dimensionamento, vem se utilizando um coeficiente de contribuição linear, né? Ou seja, se eu estivesse utilizando por área, eu ia pegar essa área aqui todinha, né? Ia ter uma determinada, né, um determinado valor em metro quadrado, em hectare, etc. Né? E aí, para cada um dos trechos, eu ia ter uma determinada fatia aqui dessa minha área que iria exatamente, né, ser utilizada no dimensionamento. Por exemplo, pegando esse quarteirão aqui, uma parte da área vinha para cá, outra parte da área vinha para cá, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, com isso, eu poderia calcular o meu coeficiente para o início de plano e para o final de plano, certo? E aí, a minha vazão do trecho vai ser, como falei, calculado para o início de plano CLI vezes o L do trecho e final de plano CLF vezes o L do trecho. Conforme a norma, nenhum trecho pode ter como vazão de projeto uma vazão inferior a 1,5 litros por segundo, que é exatamente a vazão estimada da descarga de um vaso sanitário. Ou seja, para não ter um problema hidráulico de escoamento a partir ali da descarga de um vaso sanitário, a gente assume, né, esse valor de 1,5 litros por segundo. Portanto, se eu calculo uma vazão de início de plano ou de final de plano e der abaixo de 1,5, a gente vai assumir para projeto o número de 1,5. Se a vazão der acima de 1,5, a gente vai assumir para o nosso projeto um valor calculado ali que foi superior a 1,5. Então, o projeto ele é feito desta maneira, assumindo-se, né, essas diferentes situações e assumindo-se também que determinadas vazões pontuais não incidirão sobre o cálculo do coeficiente de contribuição linear. Eles incidirão sobre o cálculo da vazão total no trecho. Por quê? Porque imagine que eu tivesse uma vazão aqui, olha, pontual, ó. Uma vazão pontual aqui, ó. Eu estou chamando de QP. Nenhum desses trechos aqui, eles teriam contribuição dessa vazão. A vazão pontual iria incidir sobre esse trecho aqui, 2021, sobre esse trecho aqui, 21,6, né? Mas nenhum outro trecho. E se ela fosse contabilizada no coeficiente de contribuição linear, o que é que ia acontecer? Eu ia incorrer num erro, né? Por quê? Porque as vazões nos meus trechos que não irão receber essa vazão pontual, elas seriam superiores ali à vazão real, né? Haja visto que a minha vazão do trecho é o CLI, que seria maior, né? Multiplicado pelo comprimento
ali do trecho, tá bom? Então, essa vazão, né, do trecho aqui, ó, eu vou calcular para o início e para o final de plano, e o meu a vazão de projeto, ela pode ou não ser igual a 1,5, né, ali, dependendo do valor. Se der abaixo de 1,5, usa-se 1,5, se der acima de 1,5, utiliza-se essa vazão ali calculada. Então, vamos imaginar que a gente tivesse tratando, né, ali desse sistema de esgotamento sanitário que eu estou apresentando aqui nessa figura, certo? Observe que esse sisteminho, o que é que nós temos? Nós temos que todo trecho aqui ele está sendo numerado, né? A gente observa aqui que está faltando nesse figurinha que eu peguei da internet, né? Esse PV aqui, que deveria ter uma numeração. Então, normalmente eu trabalho na numeração sempre pegando os PVs da esquerda para a direita e de cima para baixo. E aí, normalmente eu faço isso, PV 1, 2, 3, 4, e assim vai, tá? E eu vou, não tem muita diferença não, tá? Desde que os trechos eles estejam corretamente definidos em termos de sentido de fluxo. Sempre o primeiro PV que eu tenho em um dado trecho é o PV de montante, e sempre o PV que eu tenho em um dado trecho é o PV de jusante. E nesse arquivo, né, que eu vou gerar num software, ou às vezes numa malha, no próprio AutoCAD, eu vou lançar a minha malha de arruamentos, vou lançar a minha malha das curvas de nível, né, que eu vou receber ali do levantamento plano e altimétrico. E aí, quando eu lanço isso no AutoCAD, por exemplo, o Civil 3D ou, sei lá, qualquer outro software que eu venha a utilizar, o SESC, o UFC, enfim, eu já tenho condição, quando eu lançar a minha rede aqui, ou isso já vai ser coletado automaticamente, ou eu vou alimentar a minha rotina de cálculo, a minha planilha eletrônica, dando lists, né? Ou dando distes para pegar cotas ou para pegar distâncias. Por exemplo, se eu mando um list, esse bloco aqui do PV1, ele vai ter, né, muitas vezes, a possibilidade de me dar aqui o valor da cota já interpolada, né, a partir de duas curvas de nível ali da minha malha de topografia. Então, por exemplo, no projeto, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer interpolações lineares, pegando curvas de níveis, né? A gente vai ver mais para frente como é que se faz isso, né? Mas pegando, se eu tenho, vamos supor, uma curva 10 aqui e uma curva 9 aqui, sei lá, né? Não é, né? Mas a curva 9 está para cá. Por quê? Porque o meu PV1, a minha cota do terreno é 9,90. E do PV2 é 9,80. Portanto, eu tenho aqui a curva 10 que está para cá e a curva 9 que está para cá, né? Em um dado ponto que eu vou fazer uma interpolação linear aqui entre duas curvas de nível que normalmente nesse levantamento plano e altimétrico, as curvas de nível são de metro em metro. Após, né, a geração ali do arquivo, né, da estação total, ou muitas vezes a partir de um nível, né, que lança-se os dados coletados, né, pelo levantamento altimétrico em um software, né, e aí você gera automaticamente ali as curvas de nível, tá? E aí, o que é que a gente tem? A gente tem, muitas vezes, as distâncias que são coletadas a partir dos centros aqui desses órgãos acessórios, que para o projeto não interessa, nesse momento, se é um tio, se é um PV, se é um terminal de limpeza, não interessa. O que eu vou precisar é uma cota do PV de montante, uma cota do PV de jusante e um comprimento ali entre os centros desses órgãos acessórios, tá bom? Nesse caso aqui, deu do PV1
para o PV2 deu 40 metros. E assim vai, eu vou lançar essa minha planilha, né? Com todos os trechos, e eu vou coletar, né, as cotas em cada um dos PVs. E vou pegar, né, busca a cota do PV2. Né? Então, obviamente, se eu tenho aqui o PV2, que está na cota, né, do terreno de 9,80, obviamente que daqui do 2,3 tem que ser o mesmo, né? 9,80. PV3 de 9, 3,4 de 9. E assim sucessivamente. E aí eu vou ter essa minha planilha com todos os trechos de cota do terreno natural, de extensão de cada um dos trechos, e vou ter um somatório dos trechos que vai me dar uma extensão total em metro, né? E que algumas vezes eu vou transformar esse metro para quilômetro, haja visto que o meu coeficiente vai estar expresso em litros por segundo por quilômetro, como eu mostrei anteriormente. E aí, com base nisso, a gente é capaz, né, de estimar as vazões em cada um desses trechos coletores, certo? A partir, como eu falei, da multiplicação do coeficiente de contribuição linear pelo L, ou muitas vezes, né, pelo somatório dos L's ali que compreendem uma determinada contribuição até um trecho. Por exemplo, se eu estou contabilizando o trecho 19 e 20, ó, como é que eu determino essa vazão aqui no trecho 19 e 20? Ó? Vai ser a vazão do próprio trecho somada com a vazão de montante a esse trecho. Que nesse caso vai ser o quê? A vazão correspondente ao trecho 16, 17, a vazão correspondente ao trecho 17, 18 e a vazão correspondente ao trecho 18, 19. Nada mais contribui para a vazão aqui nesse trecho. Então, o que a gente vai fazer, gente, é isso, é calcular vazões e fazer uma comparação se a vazão está abaixo de 1,5 ou acima de 1,5. Então, aí, gente, o que é que a gente observa aqui? Né? A gente observa que a partir desse PV6 aqui, olha, é onde muitas vezes a gente encaminha para a estação de tratamento. A partir, por exemplo, de muitas vezes esse PV6, se a cota não tiver, se a estação de tratamento estiver localizada muitas vezes distante, muitas vezes em uma cota superior a que esse PV é capaz de escoar, nesse ponto aqui, muitas vezes a gente coloca uma estação elevatória de esgotos nesse PV. Aí, do PV6 se conecta ao poço de sucção ali da estação elevatória de esgoto, e dessa estação elevatória de esgoto se bombeia, né, até o ponto de chegada na estação de tratamento, certo? Uma coisa também que vocês podem observar aqui é exatamente o que a gente está chamando de ponta seca, né? Ó, que é, por exemplo, PV16 é um ponta seca, não há contribuição de montante, ó. O PV7, ponta seca, o PV9, ponta seca, o PV12, ponta seca. Em todos os casos, não há contribuição de montante. E muitas vezes vocês estão observando aqui que em uma dada parte da rede não está se colocando, né, uma parte dos arruamentos não se está colocando rede coletora de esgoto, que de uma certa forma acaba por resultar às vezes num problema hidráulico, né? Muitas vezes você tem aqui a chegada de novas casas, aqui construções e tal, né? Apesar de que, como é no início aqui da rede, mesmo que eu coloque essa rede aqui, que muitas vezes as companhias de saneamento acabam por fazer, né, essas verificações, como no início a vazão
é muito abaixo de 1,5, eu acabo utilizando o e-mail, a vazão de projeto, eu tenho uma gordurazinha, né, ali para recebimento de novas contribuições, sem interferir no dimensionamento ou no diâmetro necessário ali para o escoamento daquela minha contribuição de esgoto, né? Então, muitas vezes, vamos supor que eu construo aqui, mesmo que não exista, né, uma rede coletora, e eu construo casa e assento uma nova rede aqui coletora. E eu quero saber se esse trecho aqui é capaz de receber essa vazão. Aí eu somo essa contribuição do trecho com essa vazão aqui, né, com esse trecho aqui, que eu já sei, e aí eu vejo se o diâmetro, se eu preciso, por exemplo, substituir o diâmetro, ou se o diâmetro de 150 milímetros já é suficiente, né, para esse novo recebimento. Muitas vezes é o caso, né? Como eu falei, como no início da rede coletora, a gente trabalha com vazões muito abaixo de 1,5, né? Muitas vezes eu tenho muita gordura para recebimento de novas contribuições. E muitas vezes, por exemplo, se a cidade cresce para cá, por exemplo, e aí eu quero lançar em uma rede coletora aqui já existente, a partir muitas vezes de uma estação elevatória colocada, a gente faz também muitas vezes essas verificações. Então, o que é que acontece? A gente vai fazer agora um exemplo de dimensionamento, certo? Assumindo-se aqui algumas premissas. Isso aqui eu acabei não atualizando na aula, né? Mas vamos supor que a gente estivesse fazendo agora no ano de 2021, que a minha população de início de plano fosse 2.800 habitantes. E a minha população de final de plano fosse 5.000 habitantes. Eu vou assumir aqui um coeficiente de retorno de 0,8, um K1 de 1,2 e um K2 de 1,5, como vimos, né? Na ausência de dados mais reais, a norma manda a utilizar esses valores. Eu estou assumindo que em nenhuma parte dessa rede de esgotamento sanitário vai haver uma vazão pontual. E eu vou assumir um consumo per capita de água efetivo de 200 litros por habitante dia, constante, tanto de início quanto de final de plano. E eu, após o lançamento daquela minha rede coletora, resultou numa extensão total de 1.170 metros. Então, uma vez mais, obtida pelo somatório das extensões dos trechos. E aí, o que a gente vai fazer aqui é exatamente o dimensionamento de alguns trechos, né, de redes coletoras. Então, olha só, vamos imaginar, vamos fazer com mais simples, que eu esteja fazendo o dimensionamento do trecho 1, 2. Então, o que eu vou fazer, antes de qualquer coisa, é calcular a minha vazão doméstica do trecho 1, 2 para o início e para o final de plano. Então, inicialmente, minha vazão doméstica de início de plano, como vimos, né, é o coeficiente K2, que multiplica a minha população de início de plano, que multiplica o meu CPC, o consumo per capita, de água também de início de plano, e o coeficiente de retorno, e eu vou dividir isso aqui por 86.400. Isso vai me resultar na seguinte conta: 1,5 vezes 2.800 habitantes, multiplicado por 200 litros por habitante por dia, multiplicado por 0,8, dividido, né? Então, observe que isso aqui vai estar em habitante, cortar esse habitante com esse habitante, eu vou ter litro por dia, e para eu expressar em litro por segundo, eu vou dividir esse pessoal todinho aqui por 86.400. Por isso é que eu tenho aqui esse número aqui de 86.400. Se eu fizer essas continhas aqui, isso vai me dar
Quanto? Calculem para mim aí, quanto é que vai me dar essa vazão doméstica de início de plano. E eu vou calcular a vazão doméstica de final de plano, que vai ser K1 vezes K2 vezes o CPC, perdão, a população aqui, né, de final de plano, vezes o meu CPC de final de plano, vezes o coeficiente de retorno, também dividido por 86.400, que vai ser 1,2 vezes 1,5 vezes 5.000, né, que é a minha população de final de plano, vezes 200, vezes 0,8, dividido por 86.400. Isso aqui vai ser quanto, gente? 7,78, certo? É isso. 78 o quê? Litro por segundo. Beleza. E essa outra aqui, por favor? 67 litros por segundo. Beleza. Então, vamos pegar esses números aqui, vamos trabalhar aqui. Primeiro, determinando qual será a minha vazão de infiltração, tá? A minha vazão de infiltração, tanto de início quanto de final de plano, será igual ao seguinte conta. A minha taxa de infiltração específica multiplicado pelo meu somatório de L. A taxa de infiltração específica que o problema tratou, né, ou que o problema deu como dado, foi o número de 0,2 litros por segundo por cada quilômetro. Muito embora, né, a gente, em projeto, assuma valores, principalmente aqui no estado do Ceará, valores menores do que esse aqui. Normalmente a gente trabalha com 0,05. Mas aqui, para o exemplo, eu vou trabalhar com esse número de 0,2. Somatório de L deu 1.170 metros. Como aqui está em quilômetro, eu tenho que expressar isso aqui em quilômetro. Multiplicado por 1,17 quilômetros. Então, isso aqui vai me dar quanto? De vazão de infiltração? 23, né? Também litros por segundo. Portanto, o que é que vai ser o meu CLI? Coeficiente de contribuição linear de início de plano. Vai ser aquela minha vazão doméstica que já está incidido, né? Assim, os meus coeficientes K1, K2, etc., né? Que vai ser 7,78 mais a minha vazão de infiltração, 0,23, dividido pelo somatório de L, né, que como essa aqui vai estar, né, observe que isso aqui vai estar em litro por segundo. Como aqui eu quero expressar litro por segundo por metro, eu vou dividir isso aqui por 1.170 metros. E o meu CLF será igual a 16,67 mais 0,23, também estará em litro por segundo, e eu vou dividir isso aqui por 1.170 metros. Que vai estar o quê? Isso aqui, quanto é que dá em litro por segundo por metro? Então, 0,0068, é isso? É. Litro por segundo por metro. E esse outro aqui, 0,014, certo? Litros por segundo por metro. Beleza. Então, a gente vai utilizar bastante esses dois números aqui, tá bom, gente? Bom, então, vamos lá. Ó. Qual será a minha vazão do trecho agora? Trecho, né? Vazão do trecho 1, 2. Ó. Qual será a vazão de início de plano do trecho? Vai ser o meu CLI multiplicado pelo L do trecho 1, 2. Que vai ser o meu CLI 0,0068 multiplicado pelo L do trecho 1, 2, e do trecho 1, 2 é 40 metros. Então, vamos levar esse número para lá. Vezes 40 metros.
Qual vai ser a vazão do trecho 1,2 de final de plano? Vai ser o meu CLF multiplicado pelo mesmo L do trecho 1,2, que será igual a 0,014 multiplicado por 40. Que vai ser igual a quê? 0,27, é? É. 27 litros por segundo. E a outra, 0,56 litros por segundo. Beleza. Portanto, o que é que a gente observa aqui, ó? Em ambos os casos, né? Qual vai ser a minha vazão de projeto de início de plano aqui? Vai ser 1,5, ó. Por quê? Porque deu abaixo de 1,5. Então, eu vou usar 1,5 litros por segundo. Qual vai ser a minha vazão de projeto de final de plano? Também será 1,5, porque deu abaixo de 1,5. Então, essas vazões eu vou utilizar, né, nos cálculos para frente, que a gente vai observar, né, aqui no nosso roteiro de dimensionamento em relação à vazão de projeto. Tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte cálculo. Para o trecho, agora 2, 3. Ó. Então, vamos ver aqui, ó, no trecho 2, 3, o que é que a gente está contabilizando? Trecho 2, 3 está aqui ele. Ó. A vazão total do trecho 2, 3 vai ser o quê? A vazão do trecho 1, 2, somado com a vazão do trecho 7, 2, somado com a própria vazão do trecho 2, 3. Observe que esse trecho 16, 3 não entra, né? Porque ele está entrando só para cá, para o trecho 3, 4. Não está entrando para o 2, 3. Ok? Então, como vai ser essa vazão de início de plano? Vazão de início de plano será igual ao meu CLI, ó, multiplicado pelo trecho, o L do trecho 1, 2, ó, mais o CLI multiplicado pelo trecho L do trecho 7, 2, mais o meu CLI, ó, multiplicado pelo L do trecho 2, 3. Então, eu posso expressar da seguinte forma: CLI que multiplica o somatório, né, de todos os trechos até o trecho 2, 3, incluindo ele próprio, né, que nesse caso vai ser o L do trecho 1, 2, mais o L do trecho 7, 2, mais o L do trecho 2, 3. Que nesse caso aqui será igual a 0,0068. O L do trecho 1, 2 é 40. O L do trecho 7, 2, vamos ver aqui, ó. 7, 2 é 50, ó. E o L do trecho 2, 3 é 55. Mais 50, mais 55. Que vai dar quantos aqui? 0,99. 0,99 litros por segundo. Agora vamos calcular a vazão de final de plano. É a mesma coisa, né? Só que eu vou pegar o meu CLF e vou multiplicar por esses somatórios aqui de L até, né? Somatório de L, incluindo o trecho, né? 2, 3, 2, 3, tá? Que vai ser igual aqui a 0,014, que multiplica 105, 145, né? Metros. Que dá quanto? Litros por segundo. Portanto, olha, em termos de vazão de projeto, qual será a vazão de projeto de início de plano? 1,5, que deu abaixo de 1,5. Qual será a vazão de projeto de final de plano? 2,03. Então, é dessa forma também, litros por segundo. Então, é dessa forma, gente, que a gente trabalha na verificação
das vazões em qualquer trecho, né, coletor aqui da nossa rede de esgotamento sanitário. Por exemplo, se eu estivesse calculando qual seria a vazão nesse meu PV6 aqui, ó, qual seria a vazão? Seria a vazão total, né, não? De todos esses trechos, ou seja, seria o meu CL, tanto de início quanto de final de plano, multiplicado pelo somatório de L, que eu já sei, né? Que é 1.170 metros. Ou seja, isso que a gente está utilizando aqui é um exemplo, né, de um cálculo de vazão de distribuição em marcha, né? Que vocês aprenderam certamente aí na disciplina de hidráulica. Agora, vamos fazer o seguinte cálculo. Vamos supor que eu contabilizasse nesse meu PV aqui, 2,3, por exemplo, um lançamento de uma vazão pontual, ó, de 2 litros por segundo. Vamos supor. O que é que iria impactar no meu dimensionamento? Iria impactar a seguinte coisa. Temos aqui, ó. Então, qual seria nessa nova situação, assumindo uma vazão pontual, né? Aqui no trecho, no PV 2, né? O que é que iria impactar? Qual seria a minha vazão de início de plano com essa vazão pontual? De 2 litros por segundo. Seria essa vazão aqui, ó, 0,99 mais 2. Ficaria 2,99 litros por segundo. Nesse caso aqui, qual seria a vazão de projeto? 2 de início de plano. 2,99 litros por segundo. Qual seria a vazão aqui de final de plano? 2,03 mais 2, que seria igual a 4,03 litros por segundo. Logo, qual seria a vazão de projeto de final de plano? Seria 4,03 litros por segundo. Tá? Então, observem que a vazão de projeto, a vazão de projeto é impactada exatamente pela vazão total ali do trecho, né? Como a gente já explicou. E que a vazão pontual, ela interfere em todos os PVs ou todos os trechos que está tendo escoamento após o recebimento dela. Por exemplo, se eu estou lançando aqui no PV2, olha, esse aqui tem impacto, né, da vazão pontual, esse aqui tem? Não, não tem, né, porque o esgoto está vindo daqui para cá. Ó. Esse trecho aqui tem? Tem sim. Esse trecho aqui tem? Tem sim. Esses aqui tudinho tem? Tem não. Esse trecho aqui 5, 6 tem? Tem sim. Os demais não têm o impacto da vazão pontual. Por isso é que ela não é contabilizada no cálculo do coeficiente de contribuição linear, nem de início nem de final de plano. Ela é contabilizada somente para o cálculo da vazão total do trecho e, obviamente, na vazão de projeto, porque é essa vazão de projeto que eu vou fazer o dimensionamento do meu da minha rede coletora. Diâmetro mínimo de 150 milímetros, né? E como vamos ver, se não é atendido esse diâmetro mínimo, eu tenho que trabalhar com diâmetros superiores ali, comerciais, né, do PVC. 200, 250 milímetros, 300, e assim sucessivamente, né, até 400 milímetros, que é o diâmetro máximo, né, que normalmente se trabalha com a utilização de tubos de PVC. Um outro ponto que eu queria ver com vocês, pessoal, é o seguinte, com base nessas cotas aqui, ó, tanto do PV de montante quanto do PV de jusante, eu tenho condições de calcular
uma determinada declividade, né? Então, vamos supor que eu esteja fazendo o cálculo da declividade do trecho 1,2 aqui, ó. Então, vamos supor, eu vou colocar aqui o PV1 aqui, ó. Qual é o cota do terreno do PV1? Tá aqui, ó, 9,9. E tá aqui o meu PV2. A cota dele é 9,8. PV1, PV2. E aí eu vou assentar essa minha tubulação lá no fundo do PV, ó. Qual é a profundidade dela? A profundidade mínima necessária. Que, como a gente viu, essa profundidade, se eu vou assentar na faixa carroçável, é de 0,9. Portanto, o que é que acontece? Ó? Se eu vou assentar, tá aqui a profundidade, a gente contabiliza para cá, tá? É no PV de montante, inicialmente. Então, vamos pegar 0,9. Se eu tenho uma cota do terreno lá na tampa, 9,9, e eu tenho uma altura de recobrimento de 0,9, o que é que vai acontecer? Qual será a cota aqui no fundo ou na geratriz superior do meu tubo? Será igual a 9, não é não? Então, será 9,9 menos 0,9, que será igual a 9. Então, essa será a cota aqui. Mas, obviamente, que o fundo do PV eu tenho que contabilizar o diâmetro da tubulação. Então, se no dimensionamento lá eu utilizar o diâmetro mínimo necessário de 150 milímetros, né? Qual vai ser aqui essa cota do fundo do posto de visita? Será o 9 daqui, ó, menos o 0,15 aqui do diâmetro mínimo de 150 milímetros. Se o dimensionamento me der como o diâmetro necessário de 200 ou 250, aí eu vou diminuir, né, aqui do diâmetro da tubulação. Mas vamos imaginar que seja 150 milímetros, tá? Então, diâmetro aqui de 150 milímetros. Portanto, a cota do fundo aqui do posto de visita será quanto? Será 9 menos 0,15, que nesse caso será 8,85 metros. Então, o que é que vai resultar isso aqui, ó? Vai resultar a seguinte coisa. Qual será a declividade do terreno natural, INAT? Vai ser a cota do terreno do PV de montante menos a cota do terreno do PV de jusante dividido pelo L, do trecho 1,2. Em outras palavras, vai ser igual a 9,9 menos 9,8 dividido por 40. Que vai ser igual a quanto, gente? 0,1 dividido por 40, 0,0025. Se isso aqui está em metro, isso aqui está em metro, isso aqui, a declividade do terreno natural vai estar em metro por metro. Então, vamos imaginar que essa declividade aqui seja essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é a declividade desse terreno natural aqui, ó. Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou calcular uma declividade mínima aqui para essa minha tubulação. Também existe uma equaçãozinha para ela, ó, que é o que eu chamo de I mínimo. O que vai acontecer? Se o próprio terreno natural me garantir esse I mínimo, eu vou utilizar essa própria declividade do terreno natural aqui para assentar a minha tubulação. Em outras palavras, a minha tubulação vai ser paralela, né, a essa linha imaginária aqui unindo esses dois PVs. Se a minha declividade do terreno natural não conseguir atender o critério da declividade mínima, o que é que vai acontecer? Eu vou utilizar a declividade mínima. Então, eu vou afundar aqui a minha tubulação, né? Então, é como se o PV tivesse aqui, ó. O outro PV tivesse aqui.
aqui a declividade do terreno natural, ó, e eu tivesse que fazer isso aqui, ó, para atender a minha declividade mínima, né? Então, obviamente, que nesse caso aqui, o meu PV de jusante será mais profundo do que o meu PV de montante. Nesse caso, se eu utilizo a declividade mínima. Mas se eu utilizo a declividade do terreno natural, esse meu PV vai ter a mesma profundidade do meu PV de montante. A não ser que eu esteja fazendo chegar outros tubos nesse PV. Por quê? Porque muitas vezes um trecho, o critério da declividade natural, né? Ele atende à declividade mínima. Em outro trecho, por exemplo, se eu tivesse aqui no trecho 2, 3, ó, pode ser que o trecho 1, 2, ele atenda, mas pode ser que o trecho 7, 2 não atenda à declividade ali do mínima, como sendo fornecida pelo próprio terreno natural. Então, um vai chegar raso, o outro vai chegar profundo. Então, vai sair mais profundo. Porque, como a gente viu, todo trecho, né, de jusante tem que esgotar todos os trechos de montante. Então, poderia ser uma situação, no caso do trecho 2, 3, a seguinte coisa, ó. Tá aqui ele, ó, PV2, ó. Aí chega do PV, chega do PV 1, 2 nessa altura, chega do PV 7, 2 nessa altura aqui, ó. E sai com Professor, 2, 3 aqui nessa altura. Oi. aí nesse caso aí é que teria a necessidade de inserir o tubo de queda? Depende. Se essa distância daqui para o fundo for superior a 0,5, sim. Se não, não precisa. Tudo vai depender dessa cota aqui de chegada em relação ao fundo do poço de visita, que é definido, que é delimitado pelo tubo que chega mais profundo ali nele, proveniente de outros trechos.